Olá, meus amigos e irmãos. Eu, folheando aqui as páginas da Bíblia, passei a meditar o Evangelho que Jesus ensinou. Será que está sendo observado hoje em dia? Será que está sendo cumprido fielmente hoje em dia? Eu parei aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, onde a epígrafe desse capítulo diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. E meditando no que Jesus ensinou, realmente as coisas estão muito ao contrário. Um exemplo, a filosofia de João Batista. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Será que é assim hoje? Alguém quer que o outro cresça e ele diminuir? Eu não vejo por aí não. Outro ensinamento. O próprio Jesus disse que o boi, o jumento, tem a sua manjedoura. Os lobos têm seus covis. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus disse aos discípulos deles: vocês me seguirão? Aqueles que foram fiéis disseram sim. Disseram sim. Nós abandonamos pai, família, bens, tudo para te seguir. E Jesus foi indagado: o que ganharemos? Jesus disse: nesse reino, nesse mundo, ganharei em dobro. Pai, mãe, irmãos, lugar para ficar. E por final a vida eterna. Mas e hoje em dia é assim? Será que o homem ele está mais preocupado com o reino espiritual do que com essa vida carnal, essa vida terrena, com riquezas e bens efêmeros e passageiros? Tiago, inspirado pelo Espírito, escreve assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, hoje em dia nós diríamos na vossa igreja ou no vosso templo, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo, prestem bem atenção nesse versículo, viu gente? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Aqui no estado de Pernambuco existe uma grande instituição religiosa bastante conhecida e que ela tem templos tanto em bairros ricos como em bairros pobres, incluindo até dentro de favelas. E o que eu tenho observado é que, passando por esses bairros ricos, as igrejas, eu vou chamar de igrejas os templos, né? Tem as suas portas automáticas de vidro, bancos alcochoados,
ar-condicionado, estacionamento para alguns privilegiados, enquanto que nos bairros pobres é no máximo um ventilador, se tiver, porque senão vai ficar no calor mesmo. Bancos duros de madeira para ficar ali 2 horas e meia no culto. Então, por que não fazer ao contrário, ao inverso? Por que não colocar nos bairros pobres, nas favelas, bancos acolchoados, portas automáticas, a prova de som, ar-condicionado? A instituição não é a mesma? Ou existe diferença entre irmãos e irmãos? Porque se a desculpa for, não, porque no bairro rico vai gente rica, e lá os irmãos têm mais dinheiro, a oferta é maior, por isso que a igreja é melhor. Mas a filosofia de Cristo e dos apóstolos com relação à igreja nunca foi essa. Pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles mais ricos, isso no começo da igreja, a igreja primitiva, que os mais ricos vendiam suas propriedades, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos para esses suprir a necessidade dos mais pobres. Continuando o texto, Tiago diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Meus irmãos, não são os ricos que oprimem os pobres, na verdade, fazendo-os de escravo trabalhar com horários excessivos para ganhar um salário mínimo, às vezes até menos. Não são eles que dão prensa no governo para que o governo imponha leis e restrições contra o povo pobre para que ele continue pobre e que dali não saia? E não é ele que blasfema o nome do nosso Deus, como um radialista bem conhecido aqui em Pernambuco, chamado Geraldo Freire, que disse que o Deus dele é a cadeira que ele senta. Isso porque o homem tem dinheiro, porque acha que estudou, fez uma faculdade, que para mim isso não é nada. Então, irmão, continuando aqui a escritura, diz assim, ó: se vós contudo observais a lei régia segundo as escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Porque para com Deus, irmãos, não tem 2 pesos e 2 medidas não. É um peso e uma medida só. Observem essas instituições milionárias que inclusive têm programas em canais de TV. O que é que eles pregam? Eles pregam, irmãos, prosperidade, riqueza, enquanto Cristo, o dono do ouro e da prata, o criador do universo, se fez homem, veio aqui na terra e pregou, sabe o que? A salvação. Veja a diferença. Cristo veio, se fez homem, inclusive sofreu martírio, pregando a salvação, enquanto esses homens estão cada vez mais ricos, como diz, tem uma música mundana aí que diz que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? É a história que todo mundo já conhece. Eles pregam o quê? Eles pregam prosperidade e têm a ousadia de dizer, de usar o nome de Jesus, de dizer que Cristo era uma espécie de riquinho. Era uma espécie de filhinho de papai, como se fosse hoje em dia, pelo modo que da vida deles, comparando a vida deles com a vida de Cristo. Isso é uma blasfêmia. Então, gente,
Vamos prestar atenção. Eu quero reler o versículo que eu fiz questão de colocar uma ênfase nele aqui, que diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Gente, o reino foi prometido aos pobres desse mundo. É você que é pobre, você. Deus prometeu em herança o reino dos céus. E como diz José de Paulo em sua música, creia que a promessa não falha, só creia. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, isso é só um alerta. O próprio Cristo profetizou: muitos virão em meu nome. Mas preste bem atenção, porque esse aí não é o pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não. Sabe o que é que o mercenário quer, irmão? O mercenário quer a lã das ovelhas. Então, irmão, fica na paz, presta atenção, que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui mais uma vez e tchau.